Boa tarde, gente. Então, agora oficialmente, né, agradecendo a Suzy aí pelo convite. É sempre muito bom poder conversar, poder contribuir, poder ajudar. Meu nome é Solange, como a Suzy falou, eu sou vice-coordenadora atualmente do programa de ensino de pós-graduação, aqui da UFABC, né, de ensino em História das Ciências e da Matemática, e o ano que vem, né, a partir de fevereiro, eu começo a exercer como coordenadora. Grandes desafios pela frente, né? Bom, eu estou logada em duas contas, porque sabe como é que é? Um você fala, o outro você apresenta, né? Enfim, vou tentar contribuir aqui, gente, da melhor forma possível. Eu não sei exatamente, né? Imagina, eu estou vendo 68 pessoas na sala, imagino que cada um tenha um sonho, um objetivo, alguns estão aqui talvez por só curiosidade, outros já estão focados mesmo, né? Pensando em entrar no programa, talvez alguns aqui já estejam. Tem gente do meu grupo de pesquisa aqui também, meu irmão está aqui também, então estou vendo que está bem diversificado aqui o grupo, né? Então, muito bem, eu vou começar a compartilhar e, como a Suzy falou, acho que vai gravar então uma parte, né? Aí a gente, no final, fica para uma conversa mesmo. Na verdade, gente, eu nunca fiz uma palestra sobre processo seletivo. Vou ser bem sincera com vocês, né? A gente tira muita dúvida, né? Ainda mais na coordenação, claro, sempre orientando os meus alunos também. Então, espero trazer aqui algumas ideias para vocês, algumas informações, né? Principalmente que eu estou na coordenação, até facilita. E no final aí a gente conversa mesmo, vira um bate-papo, vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, o que eu puder responder, claro, né? Será muito proveitoso. Estou vendo bastante gente falando boa tarde a todos e a todas novamente. Vou começar a compartilhar aqui então. Por favor, verifiquem se já está compartilhando. Todo mundo está vendo? Sim, o pessoal já está respondendo aqui. A Gabriela também veio, ex-companheira aí da escola. Eu trabalhei por mais de 20 anos, gente, na educação básica, como professora de química, né? Falei da Gabriela, que eu trabalhei com a Gabriela no Colégio Rio Branco. Então, eu tenho uma experiência grande, muito grande mesmo na educação básica, por onde foi né, o meu percurso. E depois, eu até gosto de falar isso, porque pode ser que tenha gente até que se identifique, né? Talvez possa estar né, passando exatamente por essa situação, né? Eu fiquei muito tempo na educação básica e depois eu decidi ir para o mestrado. E eu não sei se acontece isso com vocês também, com alguns de vocês. E eu estava completamente afastada da vida acadêmica, né? A gente sabe, sala de aula absorve totalmente, a gente fica envolvido com os alunos, né? Com a escola, aquela coisa toda que vocês sabem bem como é que é, não vou me alongar. Mas aí depois eu resolvi voltar, né? E vou até contar um pouquinho para vocês durante a nossa conversa, até para vocês irem vendo os caminhos que vocês podem escolher. Na verdade, são caminhos, né? Então, hoje a minha ideia é falar um pouquinho aí de processos seletivos. Vou procurar falar um pouquinho mais especificamente até do programa que eu participo, porque é o que eu conheço mais. Sobre projeto, né? A Suzy até falou que já falou um pouquinho sobre o projeto para vocês. Proficiência de inglês, vocês devem estar pensando assim, eu preciso ter proficiência em inglês? Preciso ter TOEFL? O que eu preciso? Eu posso fazer a prova? Pode usar dicionário? Então, hoje vocês vão descobrir como vocês podem descobrir essas coisas, sem ter que perguntar para ninguém. Olha só, a gente ganha autonomia, né? A prova teórica, como é que é essa prova, hein? Eu nunca fiz prova, como é que é? Também vou explicar aqui como é que vocês vão saber como é que é a prova, né? Ou pelo menos ter uma ideia, né? Saber como é a prova não dá. É como você vai prestar a FUVEST, não dá para saber como vai ser a FUVEST que você vai prestar. Mas dá para ter uma ideia do que vai cair, etc, né? Agora já falando para aluno de terceiro do médio, né? Que eu falava muito isso com eles, né? A entrevista também, o que vale na entrevista? O que eu posso falar? O que é melhor não falar? Olha só, né? Parece meio assim, você fica, caramba, o que eu posso, o que eu não posso, né? Na verdade, a gente fica nessa dúvida. Eu começo falando então para vocês sobre sonho.
Porque, gente, muitas vezes eu quero fazer mestrado porque é um sonho que eu tenho. Aí, mas que motivação? Aí que é a diferença. Ah, eu quero aprender mais. Ah, eu quero me tornar um professor de uma universidade federal. Eu quero dar aula no ensino superior. Vai ser bom porque eu vou ter um acréscimo no meu salário. Eu simplesmente quero porque vai me dar um status, vai ser bacana, eu vou voltar a estudar, conhecer gente. Gente, todas as opções são obviamente válidas. Aí é o seu sonho. Só que aí tem uma questão. Se você ficar no sonho, você não vai andar, né? Quer dizer, o sonho é bom para a gente andar, né? A gente sonha, então a gente acaba andando e às vezes a gente nem realiza o sonho, mas você andou tanto que valeu a pena já, né? Vamos dizer assim. Olha que interessante. Eu sempre falo isso para os meus alunos, inclusive, né? O pessoal que começa a me procurar, começa a participar do meu grupo de pesquisa. Esse sonho, gente, se você quer se tem um sonho de fazer o mestrado ou o doutorado, ele tem que virar projeto. Aqui começa a fazer a diferença de você entrar ou não no mestrado. O sonho, ele não tem data. Ah, eu quero fazer mestrado. Fica aquela cor, aquele sonho, né? Agora, o projeto tem. Aí eu começo a pensar, então, se eu tenho um projeto, eu tenho que ter um planejamento. E você já vai entender por que eu estou falando tudo isso. Isso aqui é muito importante para que você possa entrar no mestrado, se é esse o seu objetivo. Bom, planejamento, e aí vem 3 perguntas no mínimo. Quando que você quer entrar no mestrado? Parece óbvio, né? Você fala, quero entrar logo. Não, o que é logo? 2021? 2022? Será que você está preparado? Você quer 2021, mas será que você está preparado? E o que é estar preparado? É isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Onde você quer fazer? Ah, eu quero fazer mestrado em ensino. Tá bom, mas aonde? Então, tem que fazer um levantamento dos lugares que você quer. Por quê? Para ir atrás dos editais, que nós vamos falar um pouquinho hoje, etc. E aí vem aquela pergunta, né, uma das também mais importantes: o que que eu faço? Quais ações que eu tenho que tomar? Como é que onde eu acho esses editais? Como é que eu faço? O que que eu tenho que estudar? O que que eu tenho que me preparar? O que que é importante? O que que não é importante? Então, eu acho que é por aqui que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Alguns programas de pós-graduação. Trouxe para vocês aqui 3. Tem um monte, né, gente? Esses 3 aqui são de ensino. São mais assim, como a Suzy falou, é até interessante, porque cada um vai puxar a sardinha para o que você conhece mais, né? Para o seu lado. Então, por exemplo, esse primeiro que vocês estão vendo aí, PE-HCM, é o nosso aqui da UFABC, é onde eu sou vice-coordenadora, é onde eu oriento mestrado, doutorado, programa de ensino em História e Ciências das ciências e da matemática, né? Programa em ensino da história, em ciências e da matemática. Esse aqui é da UFABC. O que que você pode fazer aqui? Se você se você for da área de ciências, física, química, biologia ou da matemática, né? Ah, eu sou pedagogo, pode? Pode. Na verdade, pode qualquer pessoa. Eu só estou dizendo assim, o que fica mais próximo, né, mais alinhado, etc. Né? Eu tenho no meu grupo de pesquisa pedagogos, eu tenho químicos, biólogos, então, assim, pode. O segundo que vocês estão vendo aí também é interessante, porque fica em Diadema, é a Unifesp. Peguei 3 assim que são mais ou menos próximos, né? Esse da Unifesp é um programa um pouco mais novo, também tem ensino de ciências e da matemática. Também interessante para você conhecer, depende onde você mora, qual que você quer fazer. Tudo vai depender, né? É muito difícil a gente dar uma receita, ó, faça nesse ou faça naquele. Todos são bons, né? Vai depender de onde você mora, o que, que você quer. Se você já tem um orientador, o meu orientador é da Unifesp. Opa, então seria bom você fazer lá e assim por diante, né? E esse último aí é onde eu fiz o mestrado e o doutorado, que é o Interunidades lá da USP, né? Ele é um programa grande, né? Também, e esse é um pouco diferente, que ele tem biologia, física, química e educação. Então, as minhas aulas, muitas aulas que eu tinha eram na educação, né? Então, quer dizer, cada um, isso que eu estou querendo trazer para vocês, eles vai ter um perfil, vai ter uma cara, vamos dizer assim, né? O que que eu recomendo para vocês? Entra nesses 3 e todos que vocês tiverem interesse, procura lá os professores, quem orienta nesse programa, entra na linha de pesquisa do professor,
O Lattes sempre tem. Se você falar, mas não tem lá no site o que o professor pesquisa, né? Não tem problema, né? Você pode entrar no Lattes, aí você vai conseguir ver, né, o que ele pesquisa e assim por diante. Deixa eu só ocultar aqui, que o pessoal está falando que não está dando para enxergar. Acho que agora melhora, né? Senão não dá para enxergar o último ali, né? O interunidades. Enfim, né, gente? Isso aqui é só uma ideia. Eu peguei três, assim, rapidinho, só para ter uma ideia. Tem na Unicamp também, o multi-unidades também é de ensino, é ótimo. Enfim, né? Qualquer um que vocês ingressarem, com certeza vocês vão gostar. Detalhe que sempre perguntam para a gente também, né? Eu estou na coordenação, sempre chega e-mail perguntando quanto que paga. Gente, não paga nada, nenhum desses aqui é pago, né? A gente trabalha numa universidade federal, pública, gratuita, de qualidade, então nenhum desses é pago. O terceiro não é de federal, é da USP, mas é do governo estadual. Enfim, esses programas nenhum paga. E, inclusive, você pode até ter a possibilidade de talvez conseguir uma bolsa se você não estiver trabalhando. Também vou falar um pouquinho isso hoje. É sempre talvez, ainda mais hoje, né, gente? As bolsas estão mais restritas, mas existe a possibilidade, né? Tem várias formas de tentar. Eu vou falar com vocês também sobre isso um pouquinho. Bom, processo seletivo para entrada no mestrado e doutorado, né? Então, falando assim especificamente do nosso programa de ensino em História e Ciências da Matemática, da UFABC, para 2021, a gente já tem previsto um processo seletivo para entrada no segundo quadrimestre de 2021, que é maio, mais ou menos, que na UFABC, eu não sei se todo mundo conhece, mas é um pouquinho diferente. Ela é por quadrimestre, e o nosso segundo quadrimestre começa em maio. A gente está ainda fazendo agora o edital, nesse momento estamos fazendo, pensando, já reformulando o edital, e aí o processo seletivo vai ser lá para fevereiro, né? Então, esse aqui seria bem indicado para quem já está bem engajado, né? Já tem talvez um orientador, já está pensando aí num projeto, já está mais adiantado, já talvez tenha cursado como aluno especial, né? Aí, gente, são coisas que às vezes ninguém fala para a gente, né? Mas quando eu fui fazer o mestrado, como eu falei para vocês, eu estava muito tempo afastada, né, da área acadêmica. E aí, o que me falaram, né? Eu procurei uma professora lá para conversar. Ela falou: olha, só, você está muito longe, você está muito tempo na educação básica, seria bom você se aproximar primeiro, né? Não que o que eu estou falando aqui tenha que ser assim, mas talvez seja uma boa trajetória, vamos pensar assim, né? E aí, o que eu fiz, então? Eu, nesse programa Interunidade, eu me matriculei como aluna especial, aí eu cursei uma disciplina, gente, aí eu percebi como eu estava bem por fora mesmo do que é uma vida acadêmica. Eu estava acostumada a fazer projeto pedagógico, né? Professora, a gente está acostumado a fazer projeto pedagógico. Importantíssimo, guardem isso, projeto pedagógico não tem nada a ver com projeto de pesquisa. Não parece, né? Parece que é próximo, não é. O projeto pedagógico, você quer ensinar o aluno, você quer que ele aprenda, né? O projeto de pesquisa, não. Se o seu aluno aprender durante a pesquisa, vai ser muito bom, mas não é esse o objetivo do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, eu vou pesquisar algo, responder alguma coisa. E aí é outra lógica, isso é muito importante, né? E como é que eu vou percebendo essa lógica, né? Eu não sei, eu sou professora há tantos anos, eu não sei, eu também não sabia, gente. E é por isso que eu estou dando essas possibilidades aí. Tenta se aproximar como aluno especial. Você pode fazer em qualquer programa, né? Qualquer programa você escolhe, aí você pode fazer, aí tem que ver as regras do programa, enfim, né? Mas é uma boa aproximação. Fazer curso de extensão na universidade, você também já vai se aproximando, vai conhecendo gente que já está fazendo mestrado. Então, são dicas, assim. Não tem nada de regra, tem que ser assim. Não, não. São dicas para quem, então, começa a sair do sonho e tentar virar projeto. Então, eu estou falando daquelas ações lá. Ó. Uma ação que você pode fazer um curso de extensão. Outra ação, fazer como aluno especial. Outra ação, procurar um orientador que seja mais ou menos da sua linha, mais ou menos o que você está querendo pesquisar. Eu recebo muitos e-mails, às vezes, você pode me orientar, eu quero fazer sobre tal coisa. Muitas vezes, pelo que eu percebo assim nos e-mails, são assuntos que eu não oriento, né? Vamos dizer assim, não é da minha linha de pesquisa.
Então, né, vai ficar meio distante. Então, seria muito bom você, antes de, né, mandar um e-mail para algum orientador, dar uma olhadinha na linha de pesquisa. Ah, esse aqui trabalha com neurociência, gostei. Ah, esse aqui é ensino de biologia na educação não formal, gostei. Ah, essa daqui é sexualidade, bacana. Ou seja, você vai achar lá o que, que você quer. Ah, esse aqui trabalha metodologia ativa, que hoje em dia está bem, né? Bem na moda, no bom sentido até, né? Vamos dizer assim. Ou seja, você tem que realmente, eu diria assim, explorar um pouquinho. Porque às vezes a gente quer fazer, ah, eu quero fazer, coloquei na minha cabeça que estão me chamando, eu quero fazer o mestrado. Isso aconteceu comigo. Mas aí o que, que eu percebi? Que não ia ser assim, não ia conseguir fazer fácil assim, né? Eu até prestei, gente, eu não passei na primeira vez que eu prestei. Exatamente por isso, porque eu fui com a cara e a coragem, né? Cheguei até a entrevista e aí não passei. E aí eu entendi o que, que eu tinha que fazer para tentar, então, conseguir entrar, né? E aí, sim, aí você segue o trâmite, vamos dizer assim, aí a coisa vai, né? Bom, enfim, deixa eu passando aqui. Tem o site do programa, o nosso programa, é bom você ficar atento para as datas, etc., e todos os outros programas. Então, para quem está já, peraí, opa, quero sair do sonho para o projeto. Já escolheu as universidades que você tem interesse, os programas que você tem interesse? Porque, na verdade, eu estou falando de um programa da UFABC, a gente tem um monte, né, gente? Eu estou falando só desse que eu atuo. Escolheu lá o que você quer, começa a seguir, vai seguindo. Toda semana, no mínimo, você entra lá para ver se tem novidade, né? Para ver se já saiu o edital, porque aí os editais eles saem e é tudo muito rápido. Então já é bom você ficar realmente assim bem atento. Enquanto isso, vai atrás de orientador para ver se a linha de pesquisa bate, se ele tem vaga, se ele vai oferecer vaga, todas essas informações para você se, ó, isso está tudo dentro do planejamento, né? E a proficiência, prova teórica, entrevistas, as outras informações, aonde que eu vejo isso? Não é uma dúvida que a gente tem? Onde que eu vejo essas coisas? Gente, no edital. Tem que ler o edital de cabo a rabo. Dá preguiça, porque ele tem 12, 13, 14 páginas, eu sei disso. Mas para que, que a gente faz o edital? Para que todas as informações estejam lá. Se você ler com calma, você vai ver que se não tiver tudo, tem praticamente tudo. E aí tem sempre um e-mail lá, se você tiver dúvida, mande e-mail, exatamente para essas questões que às vezes o edital não contemplou. Às vezes é uma coisa muito específica que você quer saber e não está lá. O edital Eu vou mostrar para vocês aqui o do ano passado do nosso programa, porque o atual a gente ainda não está disponibilizando, porque a gente ainda está fazendo ele. Né? Depois a gente vai disponibilizar. Mas só para mostrar para vocês o que, que vocês podem olhar no edital, o que procurar nesse edital, para que, que ele serve, por aí vai, né? É, que eu já vou colocar aqui para vocês. Então, esse edital aqui, gente, ele não vale mais, vamos dizer assim, porque já foi, né? Foi de processo seletivo para a entrada desse ano. Porém, o desse ano, muito provavelmente, ele vai ser parecido. O que, que a gente vai mudar aqui, muito provavelmente? As datas, algum detalhe, etc., mas ele vai ser muito parecido. Eu vou mostrar o do nosso programa porque é o que eu conheço, né? Eu conheço mais, etc. Mas isso vale para todos. Se você for prestar lá no Interunidades, vai ter um edital. Lá na Unicamp, vai ter o edital. Eles vão ser próximos, mas eles são diferentes. Então, não é porque você leu uma informação num edital que vale para o outro. Com certeza não vai valer. Então, focaliza. Ah, não, eu quero na UFABC, decidi. Eu quero fazer no PEHCM. É isso que eu quero fazer, de ensino em História, Ciências da Matemática. Beleza, é esse aqui, ó. Programa de pós-graduação em Ensino, História das Ciências e da Matemática. Decidiu que é isso que você quer? Então pronto, você leu o edital de cabo a rabo. Vou mostrar, vou chamar atenção só para alguns pontos. Vocês estão vendo aí, ó, que tem 12 páginas, né? Então ele é bem, né, assim, grande, vamos dizer assim, para ter, né, para ler com atenção. Ele é grande, mas precisa ler com atenção. Deixa eu colocar um pouquinho maior, acho que ajuda vocês verem, né? Aí, ó. Então, você começa a ler, né, o que, que é importante. A gente tem, então, por exemplo, no nosso programa, 3 linhas de pesquisa, conforme vocês estão vendo aí, ó. Ensino e aprendizagem,
formação de professores e história das ciências. Então, por exemplo, eu não oriento nesse terceiro, história das ciências. Aí vocês devem estar pensando, mas por quê? Porque a gente tem que, na verdade, escolher alguns assuntos para orientar a gente, porque senão começa a ficar meio complicado, são muitos referenciais teóricos, né? Então, eu, por exemplo, trabalho com a metacognição, com as metodologias ativas, com neurociência, então eu tenho que meio que focar, né, para trabalhar mais ou menos nessa linha e atividade investigativa, né? E todos os professores fazem a mesma coisa. Aí você fala, mas onde que eu posso ver o que cada professor faz? No nosso site, por exemplo, tem lá todos os professores e a linha que cada um atua. Aí você já vai, opa, eu quero história da ciência. Aí você já vê lá, opa, tem 5 docentes, por exemplo. Aí você já pode entrar em contato com eles. Pode se apresentar, pergunta para o professor se ele vai oferecer vaga esse ano, né? Enfim. Tem gente que já colocou aí, eu ia até pedir isso, o site, né, do programa no chat. Obrigada para quem colocou aí. Então, aqui, ó, aqui tem as normas, então, ó, das exposições gerais. Então, normalmente, a gente elege uma comissão de seleção dentro do corpo docente do nosso programa, que atualmente a gente tem 40 professores no nosso programa. É considerado um programa médio, médio para grande, vamos dizer assim, né? Olha que interessante, para inscrição no processo seletivo, você tem que ter concluído o curso superior de graduação até, né, ó, a data da matrícula. Às vezes a gente fica com essa dúvida, principalmente eu tenho alunos que estão acabando de se formar, e eles falam, só, eu posso prestar ou não posso? Eu vou me formar em fevereiro. Eu falo, aí você tem que ver quando que é a matrícula. A matrícula, no caso aí, né, nosso, não vai ser em fevereiro, vai ser um pouquinho depois, então provavelmente dá tempo. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho que ir lendo. Candidato estrangeiro, né? Eu acho que não é o caso aqui. Olha esse 1.4, que interessante. Na hora que você for fazer a sua inscrição, você tem que indicar um orientador. Então, por isso que é importante que você já tenha falado com ele. Porque você imagina que você não falou com o orientador e ele não vai oferecer vaga. Aí você vai perder a sua inscrição, vai ser indeferida. Digamos que tenha um orientador chamado Pedro, não tem, mas só ficticiamente, de forma fictícia, vamos dizer assim. Aí você fala, eu quero fazer com o Pedro, aí você põe lá, Pedro. Se você olhar nesse anexo 5 que está escrito aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, anexo 5, ó, vai ter o nome de todos os professores e se eles estão ofertando vaga ou não. Então, você tem que ir naquele anexo 5, quando sair o edital, tá, gente? Porque esse aqui não vale, esse aqui já foi, né? Mas quando sair o edital para valer, você vai lá e vê, o professor Pedro está oferecendo. Beleza. Que seria bom você já entrar em contato com ele. É obrigatório? Não, não é obrigatório você entrar em contato com o orientador. Mas é bom, né, para você conversar, para ver se a sua ideia bate, né, com a linha de pesquisa do professor. Seria importante fazer essa ação, né? Tem gente que faz, tem gente que não faz. Estou só tentando dar algumas dicas, né? Aí vem aqui, ó, todos os candidatos deverão apresentar documentação comprobatória da suficiência, caso você tenha. E aí a gente já fica com aquela dúvida, mas suficiência e proficiência é a mesma coisa? É isso que você vai ter que ver aqui no edital, depende do edital. Quer dizer, suficiência e proficiência são coisas diferentes, mas depende do edital, cada programa vai pedir uma coisa. Tem programa que vai pedir suficiência, tem programa que vai pedir proficiência. A suficiência, normalmente, gente, a grosso modo falando, é mais simples. É só para ver se você tem a capacidade de ler um texto em inglês, em espanhol, etc. A proficiência é diferente, ela já vai cobrar aquelas 4 habilidades das línguas, né? Você tem que saber ler inglês, escrever, falar, ouvir. Por exemplo, no nosso caso, a gente pede suficiência. E como é que você sabe que no nosso caso pede suficiência? Aqui, ó. 3 etapas. Prova de suficiência está na primeira etapa. Então, se você não tem um certificado de suficiência, você não tem problema nenhum, você pede para fazer, você vai fazer a prova. Ela é de caráter eliminatório. E aí vocês devem estar com uma pergunta assim, mas o que que é válido para eu comprovar? Já vou mostrar para vocês. Tudo a gente encontra aqui no edital, né? O que que eu provo, né? O que que eu fiz, por exemplo. Não é proficiência, Elaine, acabei de ver sua pergunta aqui. No nosso edital, especificamente, é prova de suficiência, né? Nesse edital, tá, gente? De repente, o próximo pode até estar diferente, né?
Mas nesse edital aqui que passou, né? É isso que eu estou explicando, tem que realmente ler. Aí você fala assim, ah, mas eu tenho suficiência em italiano, pode? Aí você olha ali, ó, prova de suficiência em língua estrangeira, tá específico ali, ó, inglês ou espanhol. Então, nesse caso aqui, o italiano não vai adiantar, por exemplo. Talvez num outro edital possa servir, sim, depende do edital. Por isso que o tempo todo, ó, é o edital que é a lei, vamos dizer assim, né? Então, consulte sempre o edital, se você tiver na dúvida. E verifica que é de caráter eliminatório, não classificatório. Por quê? Qual que é a diferença? Eliminatória é só para, assim, você continua ou você não continua no processo seletivo, né? O classificatório, aí ele já entra na nota. Aí a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, vai falar quanto vale cada coisa, né? Ó. Bom, mas então você vai ter 3 etapas para você fazer o mestrado. Se você quer fazer o mestrado, quer entrar no mestrado. Prova de suficiência, se você tiver como comprovar, você vai comprovar, senão você faz, né? E aí é basicamente isso, você vai ter um texto para você conseguir compreender, não tem, ninguém vai te falar, fazer uma prova para ver a sua oralidade, se você sabe falar, nada disso, é suficiência. Então é mais simples, vamos dizer assim. Aí depois você vai fazer uma prova específica. Tem todas as instruções aqui no edital também. Você vai falar, mas o que cai nessa prova? Vou mostrar para vocês. Arguição oral. Arguição oral é um dia que a gente marca com o candidato, tem 2, 3 professores na banca, professores que são credenciados no nosso programa. A gente vai analisar o projeto de pesquisa, que aí você já mandou, né? Quando você faz a inscrição, você tem que mandar já o seu projeto de pesquisa, vou falar dele também. A análise do currículo comprovado, o que é isso? Tudo que você falar que você fez, você tem que trazer o comprovante, né? E isso aí tudo é de caráter eliminatório e classificatório. Né? São as duas coisas. Não haverá taxa de inscrição, gente. Olha lá. Não tem taxa de inscrição, não tem mensalidade, não tem nada disso. Ó, veja que isso aqui é início das aulas no primeiro quadrimestre de 2020. Então, esse aqui foi do ano passado. Como eu disse, o desse ano deve ser bem próximo, mas talvez tenha coisas que mudem. Então, na hora que sair, você dá uma lida de novo para ver se realmente está tudo mais ou menos igual, algumas coisas podem ter mudado. Então, olha o ano passado, só para vocês terem uma ideia, o prazo de inscrição foi de 24 de setembro a 23 de outubro. Normalmente é assim, é um mês. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas em geral. E aí você vai seguindo toda essa tabela aqui, ó, prazo para recurso das inscrições indeferidas. Às vezes a gente tem inscrição que é indeferida, e você pode falar, ah, mas não foi justo, e aí você tem que comprovar por que não foi justo, né? Enfim, aí depois tem a prova, aí tem as datas das provas, ó, prova escrita específica e prova da suficiência em língua estrangeira, dia 11 de novembro do ano passado, né? Sempre tem o prazo dos recursos, etc., né? A arguição oral, 9 de dezembro. Então, só para vocês terem uma ideia. No caso, se vocês forem prestar agora, essas datas vão estar para fevereiro, março, por aí, né? A gente ainda está montando. Início das aulas, né? Aí seria, enfim, matrícula, vai ser disponibilizada, então isso tudo depois sai, né? Das vagas oferecidas, isso para o ano passado, esse ano já outra história, né? Foram oferecidas 39 vagas o ano passado para mestrado. O nosso mestrado é acadêmico, ele não é profissional, existe uma diferença. O profissional, normalmente, você tem um produto. Então, você desenvolve uma aula, alguma coisa, né? E aí você tem o produto. Por exemplo, no Instituto Federal de São Paulo, estou sempre por lá também, em banca, lá no Canindé, lá eles têm mestrado profissional, outra forma, né? Enfim, é outro formato, né? O nosso é acadêmico. Os candidatos disputarão preferencialmente as vagas do orientador indicado, por isso que é importante, você não pode indicar um orientador que não está oferecendo vaga, porque aí, não, né, como é que vai fazer, né? Você não tem orientador, né? A lista dos docentes, então, está lá no anexo 5, nesse caso aqui, né? Mas no próximo edital vai sair também. Aí da inscrição, né? Como é que eu faço a inscrição? Sempre aquela pergunta, né? Onde que eu me inscrevo? Então, a gente tem um formulário de inscrição disponível nesse site, que é o da ProPG. Aí ele vai te direcionar para o SIGA, SIGA-A.
é o sistema que a gente usa na UFABC. E aí você vai colocar lá todos esses documentos, a cópia do RG, isso, gente, é muito importante. Isso é um fator de indeferimento da sua inscrição. Por exemplo, cópia do RG. Por acaso, sem querer, você coloca um outro documento lá que não é o RG. Provavelmente a sua matrícula vai ser indeferida, você não vai poder seguir adiante no processo seletivo, né? Ó, se não possui, ele fala, né, para candidatos de nacionalidade brasileira, né, ou cópia do RNE para quando for estrangeiro, né, diploma de graduação, currículo Lattes, esse daqui eu vou dar uma dica para vocês também que ninguém fala. Às vezes, gente, ele fica fora do ar esse currículo Lattes, né, a plataforma do CNPq. Dica para vocês, não deixem para fazer isso na última hora. Façam com bastante antecedência. Infelizmente, às vezes acontece, está fora do ar, né? E você não consegue tirar, fazer, né, o seu currículo lá. Então, ao planejamento, aquela, né, primeira conversa que a gente estava tendo lá, já faz seu currículo lá, já deixa atualizado, já tira uma cópia, deixa no seu computador, sabe, para caso de emergência, né? Fica aí a dica, né? Olha o projeto que você vai ter que apresentar. Isso aqui é muito importante. Se você não apresentar da forma que está aqui, provavelmente você vai ter ou uma nota muito baixa de projeto, ou de repente, né, não vai nem ser aceito. Ele tem que ter no máximo 12 páginas. Ah, não pode 13? Gente, é 12. Então a gente tem que seguir mesmo, é uma regra, né? Até 12 páginas. O espaçamento, 1,5 entre linhas, né? Ó, a fonte, tudo certinho, ó. Título do seu projeto, resumo, no máximo 20 linhas. Introdução e justificativa, né? Quer dizer, para que você está fazendo esse trabalho de pesquisa? Quais são as lacunas que o seu projeto vai ajudar né, no corpo teórico todo aí né, da área que você estiver atuando? Objetivo geral, específico, metodologia, como é que você vai fazer, quais são os seus sujeitos de pesquisa, você vai pesquisar numa escola, na universidade, quantos são, de que série são, ou então é um trabalho teórico, né? Como que você vai analisar esses dados? Como é que você vai coletar primeiro esses dados e depois como é que você vai analisar? E isso tudo está nesse capítulo aí da metodologia. Plano de trabalho com cronograma de execução. O nosso programa, você vai ter 26 meses para fazer o mestrado. Então, você pode pensar aí o que você vai fazer em cada mês, né? Ah, no primeiro, no segundo, até o 20º, eu vou procurar referências bibliográficas, enfim, quando que você vai coletar seus dados? Você tem que ter um projeto já. Como é que você vai fazer né, tudo, a coleta de dados, etc. Né? E as referências bibliográficas, que a gente usa sempre a BNT, que a gente está no Brasil. Uma dica também para vocês. Você fala, nossa, mas aquela, né, difícil de entender a BNT. Gente, pega algumas teses, algumas dissertações que estejam na BNT. Aí você vai vendo como é que as citações são feitas, como é que a gente põe lá no final. Essa é uma dica, ao invés de ficar lendo, né? 1000 manuais da BNT. Claro que é bom ter o manual da BNT, até para você ir consultando. Mas eu digo assim, se você está com muita dúvida, você pode pegar um, né, que já esteja pronto, e aí você dá uma olhada. Aí depois você já se familiarizou um pouco, aí sim, aí você pode pegar o manual da BNT, aí começa a ficar melhor, né? O que mais? Aqui, ó, o candidato poderá apresentar também um comprovante de suficiência ou proficiência, como comprovante pode, né? Eu vou mostrar para vocês, ó, no item 5.23, lá para baixo. Se você não tiver, não tem problema. No próprio formulário você pede, você fala que você quer fazer o exame, porque você não tem. Eu, por exemplo, não tinha. Eu fiz no mestrado, eu fiz para inglês e no doutorado eu fiz para espanhol. Não tem problema nenhum. Você pede lá e você faz. Não serão aceitos pedidos de inscrição fora do prazo, isso é fundamental. Ah, mas eu tive problema de internet, e a gente sabe que isso pode acontecer, né? Porém, faça com antecedência, porque daí se minimiza os problemas, né? Faz sempre com antecedência. A gente é brasileiro, a gente sempre deixa para o último dia, né, gente? Eu entendo, mas aí você fica correndo riscos desnecessários. Você já não se programou? Você vai fazer mesmo, né? Você quer fazer um mestrado? Então já se programa, né? Para não deixar para fazer no último dia, né? A indicação de equipamentos necessários, né? Se for uma coisa mais específica. Olha aqui que ele explica agora, o item 5,
como que é o processo de avaliação, como é que você vai ser avaliado. Isso é bom para você se programar. Você fala assim, eu vou ser avaliado nisso, isso aqui não é tão importante, né? Ó. Então, o processo seletivo, como a gente falou, são 3 etapas. Aqui, ó, a gente já fala os pesos, ó. Então, a prova de suficiência, ela não tem peso. Por quê? Porque ela é só eliminatória. Ou você está dentro ou você está fora. Vamos dizer assim, aprovado ou reprovado, né? Aí, o que vai ter peso é a prova escrita, que é o item 2, ó. Prova escrita tem peso, peso 2. E a arguição oral, que vai ser análise do projeto de pesquisa, etc., né? Peso 1. E aí a gente faz uma média, né? Então, você tirou 5 na primeira, 2 na segunda, sei lá, e a gente faz uma média para ver se você vai estar aprovado ou não. Da prova de, aí aqui tem todo o descritivo da prova de suficiência em língua estrangeira, né? Aí você vai poder ver o que você vai poder fazer, o que não pode. Então, por exemplo, posso usar dicionário? Repara que tem essa resposta aqui, ó. Você pode usar dicionário no dia da prova, né? Apenas o dicionário impresso. Então, mas você pode usar. Uma coisa também importante, gente, que a gente ainda não sabe o nosso processo seletivo, se ele vai ser presencial ou não. A gente ainda está decidindo, porque vai depender das diretrizes da universidade. Mas isso, né, quem for prestar vai ficar sabendo. Eu digo nosso, mas isso vale para todos, né? Qualquer outra universidade que vocês forem prestar. Não há revisão dessa prova, né? Aí aqui tem tudo que vale. Então, digamos que você tem um TOEFL IBT, né, que é o Internet Based Test, você tem que ter no mínimo 50 pontos, e assim por diante. Então, aqui tem tudo o que pode servir como comprovante. Mas eu tenho um comprovante de uma escola que eu fiz, do FISC, sei lá, muitos anos atrás. Não está aqui, então não vai servir. Então, tem que ser esses exames aí, esses aqui especificamente, e nessa pontuação, né, para poder valer, como equivalente, vamos dizer assim, aí você não precisa fazer a suficiência. Então, se você não tiver, você tem o TOEFL, mas aí você só tem 40 pontos, por exemplo, nesse aqui. Tudo bem, aí você faz no programa, você pede para fazer a prova. Né? 40 pontos não serve, tem que ser 50 no mínimo. Da prova escrita específica. Então, ela é caráter eliminatório. Vocês estão vendo que as informações se repetem bastante? Ó? É meio que proposital, porque às vezes a gente perde as informações. Está escrito aqui de novo, ó, de caráter eliminatório e classificatório. Presencial, né, gente, que era o ano passado, esse ano eu não sei como é que vai estar no edital, a gente ainda está decidindo. O ano passado, sim, né, a gente não tinha ainda a pandemia lá no finalzinho do ano, né? Vai ter questões dissertativas, então você já sabe que não vai encontrar teste, vai ser dissertativa, e vai ser sobre conhecimentos de ensino e aprendizagem. O anexo 1, vocês vão encontrar um monte de artigos lá, para vocês poderem se apropriar, ler, se preparar para a prova, etc. Não é sobre qualquer assunto, é dentro dessa listagem toda aí que está no anexo 1. O candidato que obtiver nota inferior a 5, então, dessa prova teórica, ele está eliminado. Então, se eu tirar 4,5, se tirou 4,5, está eliminado, infelizmente. As provas escritas são elaboradas e corrigidas por uma banca, né? Todos são docentes do curso, né? Serão desclassificados os candidatos que não comparecerem, claro, né? Ou chegarem ao local da prova depois do horário marcado. Isso também é importante, viu, gente? No dia da prova, é 8 horas. Recomendo, se for presencial, que vocês cheguem lá às 7 horas, né? Na hora da prova. Sei lá, só uma sugestão, né? Cada um faz como quiser, claro. Da arguição oral. Análise de projeto de pesquisa e análise. Gente, só para retomar, tudo que eu estou falando aqui, ó, vale para esse programa, né? Claro que as dicas que eu estou dando valem para qualquer programa, mas essas, né, as coisas mais específicas valem para esse programa aqui. Bom, enfim, aí vocês vão receber o dia da arguição, terça-feira à tarde, das 2 às 3, né? Normalmente a gente aqui, ó, 30 minutos, então você vai entrar numa sala, vai ter 2, 3 professores que vão te arguir aí durante 30 minutos, né? Isso aqui é importante, ó, tem que ter pertinência com a linha de pesquisa do orientador. Então, digamos que você manda um projeto de pesquisa lá de história da ciência e me coloca como como opção de orientação.
quem tiver na banca já vai falar, poxa, mas a professora Solange não orienta em História da Ciência, então a pertinência com a linha de pesquisa você já vai receber uma nota zero, vamos dizer assim, né? Não tem nada a ver. Por isso que é importante, né? Olhar a linha lá, não só, eu gostei do professor. Não, tudo bem, gostou do professor, bacana, isso é importante realmente, mas tem que ter a pertinência, né? Bom, enfim, tem várias coisas, né? Isso aqui é importante, né? Ó, a disponibilidade de dedicação ao programa. Principalmente por a gente estar num programa de ensino, gente, o que acontece? Muitos de vocês são professores, eu também era quando eu fiz o meu mestrado e doutorado. Durante o meu mestrado inteiro e durante o meu doutorado inteiro, além de ter uma filha pequena na época, eu trabalhava numa escola e ainda era coordenadora dessa escola, lá do Rio Branco, que eu estava falando para vocês. Mas aí, isso não significa que você não tenha tempo, cada um tem o seu jeito, dá o seu jeito, vamos dizer assim. O importante é que você tenha disponibilidade de dedicação. O mestrado tem que ter bastante dedicação, o doutorado, então, muito, muito, muito mais. Eu acho que eu peguei rápido aqui uma pergunta que veio de dica do dia da entrevista. Essa é uma dica, por exemplo, que eu estou falando para vocês, né? Primeiro, falar bem assim, na transparência mesmo. Olha, eu trabalho 20 horas por semana, sei lá. O que a gente não leva em consideração, né? Normalmente, se você falar assim, eu estou dando 40 horas por semana, mas o ano que vem eu prometo que eu só vou estar dando 20. Né? Não que a gente não vá acreditar em você, provavelmente, acho que você está falando a verdade, mas a gente tem que se basear, né, no que a gente está vendo ali, né, o que está sendo apresentado naquele momento. Então, olha como é importante o planejamento que eu falei para vocês lá do comecinho. Você está planejando fazer o mestrado? De verdade? Então já arruma a sua vida para isso, se for possível, né, gente? Claro, cada um sabe da sua vida. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer o doutorado, eu pedi redução de carga horária na escola que eu estava trabalhando, que era o Rio Branco. Eu pedi redução, porque eu sabia que eu não ia conseguir. Né? Com aquele monte de aula, eu pedi redução, consegui a redução, aquela coisa, né? Você tem que pôr na ponta do lápis dinheiro, tudo aquilo que a gente sabe bem como é que era, né? Mas, enfim, aquela programação mesmo. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante também, que ninguém talvez vá falar para vocês de uma forma tão clara como eu vou falar agora, mas assim, fazer o mestrado, gente, estrito senso, demanda muito, mas é muito tempo. Não é só fazer as disciplinas, não é só fazer a sua pesquisa, que já é muita coisa, né? Só isso já é muita coisa. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer, tem aula à tarde, são 2 tardes, aí eu vou fazendo o meu projeto. Não dá para ir fazendo o projeto. Demanda muita leitura, é pesquisa de qualidade que a gente faz, né? Então você vai ter que ler muito artigo, você vai ter que ter tempo para se dedicar, para pensar no seu projeto, escrever artigo, né? No meu grupo de pesquisa a gente escreve muito artigo científico mesmo, que vai contribuir, né? Então, de verdade, é muito difícil eu falar para vocês, mas quanto de tempo eu preciso? Porque depende de cada pessoa, depende como cada um se vira. Mas não é só fazer a disciplina, que já vai demandar muito, muito mesmo, e fazer o seu projeto, que também já vai demandar muito. Você tem que se inserir na vida acadêmica, participar de grupo de pesquisa, por exemplo, participar de simpósio, de conferência, né? Eu não tenho dinheiro para ir longe, não tem importância, você participa dos que são mais próximos, né? Inclusive, quando você está num programa, às vezes a gente tem alguma verba, né, que a gente dispõe para os alunos poderem apresentar trabalhos em eventos, né? Claro que não sejam muito longe, porque a gente nunca tem muita verba, mas tudo é possível. Mas isso é importante vocês considerarem, né? Você fala, mas eu estava pensando só em fazer as disciplinas. É pouco. E mesmo assim, vocês vão ver que demanda bastante. Eu lembro quando me falaram isso, eu não tinha dimensão do que estavam me falando. Eu pensava assim, imagina, eu dou conta, imagina, 2 tardes, tranquilo. Não é bem assim. O Cláudio está falando que realizar disciplinas como aluno especial ajuda muito. Gente, sim. Ajuda em 2 sentidos. Foi até bom ele falar isso. Obrigada, Cláudio. Ajuda porque, primeiro, você volta para a universidade. Essa é a primeira coisa, né? Você conhece o professor que vai ministrar a disciplina, né? Você já vai vendo, até de repente você até tem afinidade com ele. Então, só isso aí já é bom.
Depois, se você entrar no mestrado, esses créditos valem. Então, não vai ser um tempo perdido. Então, faça com seriedade, porque vai valer esses créditos. Ou seja, na verdade, você já está meio que adiantando, né? Você já está fazendo as disciplinas sem ter começado o mestrado. E isso no nosso programa. Tem programa que isso não vale, tá, gente? Tem programa que não aceita isso. Então, depende do programa, no nosso vale. Então, fazer como aluno especial, eu super recomendo, se for possível, se der. Por isso que eu falo da programação. Ai, mas eu queria muito entrar em 2021. Mas será que você está preparado para? É uma pergunta, tá, gente? Não estou afirmando. Você está preparado? Você já fez alguma matéria com um aluno especial? Lembra? É obrigatório? Não, mas é altamente recomendável. Você já entrou em contato com o professor, né? Ou não? Estão falando que vai abrir para o primeiro quadrimestre de 2021. Então, a gente ainda não sabe, porque está nesse formato ainda remoto, né? A gente ainda não sabe, para dizer assim bem a verdade. Mas considere, né? Porque provavelmente o ano que vem, no segundo quadrimestre, né, a gente vai ter, sim, a gente abre as vagas para aluno especial. Aí fica a dica. Se não der para fazer no nosso programa, pode fazer em outro também, não importa, né? Faça com um aluno especial, eu super recomendo. Bom, o que mais aqui que eu estava falando para vocês? Aqui são coisas bem específicas, né? Ó, a parte que a arguição oral tem que ter a nota mínima 6. Repara que é diferente da prova escrita, que era 5. Então, sempre que eu falo para vocês, está com dúvida? Ah, quanto que era? Não sei o que. Vai para o edital, sempre. No edital você tem as informações, né? E como é que. Isso é importante, acho que alguém fez uma pergunta aí no chat, né? O que, que eles vão me avaliar na arguição oral, né? Tá vendo ali, ó, anexo 2 do presente edital. Então, no anexo 2 você vai encontrar o que a banca vai te avaliar. A gente chama de um barema, né? Ó. Então, tem barema para o projeto de pesquisa. Então, como é que eles vão avaliar o meu projeto de pesquisa? Tem um barema, que são os critérios, as rubricas, né? Como é que a gente vai avaliar? A nota do currículo, a mesma coisa, tem um barema também, ó, anexo 4. Ou seja, os anexos que a gente às vezes acha que, né, esse anexo eu não quero ler, né? Ó, o Cláudio está falando aqui, o processo seletivo é relativamente tranquilo desde que você se prepare. É verdade. E é por isso que a gente está aqui conversando e que bom que vocês estão aqui, que aí vocês já vão pegando todas as dicas. É tranquilo nesse sentido, né? Se você se preparar, tem que ter o preparo, gente. Não dá para ser assim, ah, eu quero fazer, né? Pode tentar, né? Todos podemos, mas se você estiver preparado, a chance é maior. Aliás, né, gente, isso não é para o mestrado, é qualquer coisa na vida, né? Que a gente se programa, tem uma chance maior, né? Ó, eu estou vendo a Giselma fazendo assim, ó, porque, né, tem uma chance maior da gente conseguir. Nada é garantido nessa vida, claro, mas quando você se prepara, tem chance maior de você conseguir, né? Está falando aqui que o processo do Instituto Federal de São Paulo do mestrado profissional está aberto. Para quem quer fazer mestrado profissional, super recomendo, participo direto de banca lá, é muito bom. É só complementando aqui que eu vi no chat. De vez em quando eu vou vendo aqui, tá, gente? Eu não consigo acompanhar, porque depois a Karen vai me falar. Deixa eu ver aqui. Candidatos residentes no exterior é bem específico, né? Olha só, critérios de desclassificação, né? Então, prestar declarações ou apresentar documentos falsos, né? Por razões óbvias, né, gente? Não se apresentar a prova escrita, né? For considerado insuficiente na prova de suficiência, acontece. Eu tive uma candidata excelente, né? Ela prestou, ela tinha tudo para passar, mas ela não conseguiu tirar nota mínima lá na suficiência, ela não conseguiu passar ou né, a nota mínima também na prova escrita ou no projeto. Mas como né, o Cláudio falou, é bem isso, né? Se você se preparar com antecedência, por exemplo, para quem está bem afastado, assim, sabe, como eu estava, afastado que eu digo, está na escola já faz tempo, dando aula, nunca mais foi num congresso, talvez pensar para 2022. Né? Você pode aproveitar o ano inteirinho de 2021, fazer a matéria como aluno especial, você pode participar de um grupo de pesquisa, aí a sua chance maior para 2022. É só sugestão, você fala, ah, mas eu quero tentar agora. Claro que pode, né? Edital é para todo mundo. Estou só dando dica mesmo, né? Ainda bem, né? Não tem regra, né?
nos casos de empate, né? Enfim, aí é uma coisa mais específica dos recursos. Matrícula, aí você não precisa se preocupar, porque vocês vão ficar sabendo, né? Aí tem que estar sempre de olho lá na ProPG, que é a nossa pró-reitoria de pós-graduação, né? Bolsa de estudos, talvez alguns de vocês se interessem, eu vou dar algumas dicas também que ninguém vai falar para vocês. Bolsa de estudo tem no nosso programa? Tem. Tem outros programas? Tem. Todos os programas, eles são, a gente responde, né, para a CAPES, né, que é quem regula todos os programas de pós-graduação no Brasil. Então, todos os programas têm bolsas, não muitas, tá, gente? Infelizmente, gostaria de falar para vocês que tem um monte, mas obviamente não, são poucas. Mas é possível você pleitear sim, a gente tem os editais, aí você participa dos editais, né? É importante, né? Por isso que é importante você estar no grupo de pesquisa. Alguém acabou de perguntar aqui como é que entra no grupo de pesquisa. Se você começar a olhar nos lattes dos professores, você vai ver, eles descrevem lá, né, os grupos de pesquisa, você pode ver qual que te interessa. Tem grupo de pesquisa, por exemplo, de inclusão, de metacognição, de ensino de ciências, tem vários, de formação de professores. Aí vai depender do grupo, né? O professor ele abre vaga, né, para visitante, tem professor que abre, tem professor que não abre, enfim, aí vocês vão ter que ir atrás mesmo, né? Isso é importante, né? Então você já está num grupo de pesquisa, porque aí você pode eventualmente publicar alguma coisa, participar de um congresso. Isso aí, gente, já vai melhorando o seu currículo acadêmico, eu estou falando agora, né? Currículo acadêmico é diferente do currículo, né, pedagógico, né, da gente como profissional, né, professor, etc. E a bolsa de estudo, você pode conseguir dessa forma, e vou dar mais uma dica. Também você pode conseguir por agência de fomento. É mais difícil, mas é possível. O que é agência de fomento? Por exemplo, a FAPESP. Então, é possível você entrar no mestrado, você não conseguir a bolsa que é do programa, você submeter para essa agência de fomento, que é a FAPESP, por exemplo, e conseguir a bolsa. É difícil, mas é possível. Ainda mais hoje, né, gente? Eu tenho que dizer bem a sinceridade, é bem difícil. No nosso programa, para quem quer doutorado, só vale para doutorado que eu vou falar, se você tiver uma bolsa aprovada por uma agência de fomento, por exemplo, a FAPESP, você entra no nosso fluxo contínuo do doutorado, você não precisa nem participar do processo seletivo regular. Por quê? Porque é extremamente difícil, né? Mas para a gente é interessante o aluno que está no programa com a bolsa, porque ele vai se dedicar, ele vai poder, né, realmente fazer a pesquisa dele com qualidade. Enfim, olha quanta possibilidade que tem, né? E aí aquela pergunta, mas e se eu estiver dando aula, eu posso ter bolsa? Não pode, gente. Aí você tem que se dedicar exclusivamente. E o valor da bolsa, infelizmente, não é aquele valor assim que a gente sonha, né? Não é muito alto. Ele é um valor, não é também baixinho, mas ele não é um valor alto. Então, por isso que tem que realmente pensar. Então, você tem que se dedicar de forma exclusiva, se você quiser ter a bolsa. Eu sei que é chato, né? Não gostaria de falar isso para vocês, mas infelizmente. Ah, mas e se eu der pouquinha aula? Não tem pouquinha aula nem bastante aula, né? Vamos dizer assim. Não pode, tem que ser dedicação exclusiva, né? Infelizmente. E aí sempre tem as exposições gerais, as finais, né, gente? Sei lá, outras dúvidas que vocês podem ter, não está aqui. No nosso caso, no nosso programa, você pode mandar para esse e-mail aqui, ó, pós-ensino, que é o e-mail da coordenação. Eu e o professor Alessandro, atualmente, né? O professor Alessandro é o coordenador, eu sou vice-coordenadora, a gente tem acesso a esse e-mail e a gente responde as dúvidas. Às vezes a gente demora um pouquinho, né? Que vocês fazem uma ideia da demanda, que é um programa de pós-graduação, 40 docentes, quase 150 alunos, né, no nosso programa, acho que tem não lembro agora o número exato, era 120 alguma coisa, né? Vão entrar, né, muitos alunos aí no segundo quadrimestre, então a gente faz bastante coisa mesmo. Só para vocês terem uma ideia, não vou me alongar aqui não, mas olha a bibliografia, são todos os artigos que vocês têm que ler. Mas nem anotem, não anotem, porque isso aqui foi do ano passado. Eu não sei se esse ano vai ser serão as mesmas referências, né? Mas a gente tem, por exemplo, o texto da Ana Maria Pessoa Carvalho, que é uma especialista lá de ensino de ciências, de atividade investigativa, o Libânio.
Eduardo Mortimer, que é da área de ensino de química. Ó, não se assustem com as referências, dá para estudar. É verdade, gente, são artigos que você vai lendo. Só que não dá para fazer assim, né? A prova é amanhã, agora eu vou estudar. Claro que aí não dá, né? Mas se você se preparar um mês antes, dá para ler tudo. Você vai lendo um por dia, vai fazendo as anotações. Na verdade, vai ser até legal, que vocês vão gostar. Vocês vão falar, nossa, até que é bacana começar a ler, né? Na área. Tem do Nova, né? A Nova está sempre na mídia aí, né? De educação, a Pataca, a Ermelinda Pataca, tem vários, né? Rock. Aí tem o anexo 2, ó, formulário auxiliar à banca para a etapa de arguição oral. Olha só, você sabe como é que você vai ser avaliado. Então, eu vou olhar lá para o candidato e vou falar: o candidato demonstrou familiaridade com o projeto de pesquisa, com relação aos objetivos, metodologias, e aí vai ser de 0 a 2 a sua nota nesse quesito, por exemplo. O candidato demonstrou familiaridade com o tema específico tratado. Durante a entrevista, o aluno demonstrou-se interessado e aberto às sugestões dos membros da banca, porque a banca vai dar sugestões, né, gente? De repente você falou assim, eu quero coletar, sei lá, mil dados, assim, vou entrevistar 1.000 alunos. Aí, de repente, a gente fala, nossa, mas você vai entrevistar 1.000 alunos? É muito, não tem como entrevistar 1.000 pessoas, né? Você vai fazer um mestrado, enfim, daí a gente vai dando sugestões, que tal você diminuir, é só um exemplo, assim. O candidato garantiu disponibilidade de horário compatível, né? Então, isso é importante, né? Eu dou aula de manhã, tarde e noite. Vai ficar difícil para você conseguir fazer o mestrado. A gente sabe que, infelizmente, é a realidade, às vezes, de muita gente. Precisa, né? Fazer o quê? Mas aí é pensar, será que vale a pena fazer um mestrado agora? Não vou conseguir dar conta, vou ter que ter a dedicação. O que mais que a gente tem aqui? O barema para avaliação do projeto de pesquisa também, ele vai ser avaliado em todos esses itens aqui. Olha lá, a justificativa é clara e pertinente, por aí vai. Barema para avaliação do currículo. Então, por exemplo, se você tiver graduação e licenciatura, você vai ter 5 pontos. Ó. Se você tem graduação em bacharelado, 4 pontos. Repara que o ponto máximo, o máximo de pontos, né, é 10. E aí o restante, né? Você tem especialização, atividade de monitoria, bolsas, porque aqui, né, gente, graduação em licenciatura e bacharelado, a maioria do pessoal tem, a maioria, né? Nem todo mundo. Normalmente o que diferencia é o restante, né? Ó, artigo, se você tiver, ó, livro completo, capítulo de livro, apresentação de trabalho, se você já fez palestra, seminário, enfim, ó, disciplinas ministradas no ensino superior, né? Que mais? Aqui só para vocês terem uma ideia, essa tabela não vale porque ela foi do ano passado, mas provavelmente alguns docentes aqui vão estar também, né? Então a gente tinha aqui, para esse edital, a Adriana, que é da área de biologia, ela, por exemplo, pesquisa em educação não formal, a Ana, que é historiadora, a Danusa, que vai conversar com vocês amanhã, que é da área de biologia, e por aí vai, ó, Evonir de matemática, ó, e aí, todos esses aqui, ó, eu estava aqui também, vocês podem entrar lá na página do programa e, né, ver no que eles pesquisam, etc. Né? Bom, esse aqui é o edital, então, só para vocês terem uma ideia, né? Já falei bastante, né? Aí, ó, tá aqui o edital, tá? Para quem quiser o endereço. Se bem que vocês podem entrar lá na página mesmo, né? Vocês podem entrar na página, né?